governo dos Estados Unidos acabou de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas globais. Essa decisão muito séria do governo Trump muda tudo com relação... O governo dos Estados Unidos acabou de declarar PCC e CV como terroristas. Grande dia, senhoras e senhores. Agora a cobra vai fumar, o bicho vai pegar. Vai cair deputado, vereador, presidente, ministro do STF. Vai cair a toda. O destaque, que também está no site da CNN Brasil, que eu vou te mostrar agora. É o seguinte, vocês estão vendo que aqui, né, tem um destaque da cantora Alcione, sobre Alexandre de Moraes. Do ladinho também é Moraes. Mas é uma outra coisa. Olha aqui. Conselheiro de Donald Trump diz que não vai desistir até Moraes ser preso. O que ele está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é repugnante. E o que fez com Felipe Martins é repreensível. Meus amigos, quem diria que esse dia iria chegar? O que está acontecendo agora pode marcar o início do fim do sistema. Xandão entrou em pânico máximo depois de um recado duríssimo vindo dos Estados Unidos enviado por Marco Rubio. E não é qualquer recado não, gente. Foi um aviso que fez Brasília tremer. A grande mídia que sempre tratou o Xandão e Lula como intocáveis começou a mudar também. Porque quando até os grandes canais percebem que o jogo virou, é sinal de que o negócio realmente ficou feio. E tem mais, depois da prisão de Nicolás Maduro, o clima nos bastidores ficou explosivo. Porque com certeza existe uma grande possibilidade de haver uma delação. E aquilo que era sussurrado virou gritaria. E o que estava escondido realmente começou a ser jogado no ventilador. E agora eu te pergunto, olhando dentro dos seus olhos, você acredita que Maduro pode delatar? E se ele resolver falar tudo o que sabe, você acredita que Lula e Xandão pode ir parar atrás das grades? Aí muita gente vem aqui, mas o que tem a ver Maduro com Lula e Xandão? Eu respondo sem rodeio. Se houver envolvimento com esquemas internacionais, narcotráfico ou financiamento ilegal, o barco afunda e afunda rápido. Porque aí, meu amigo, entra em cena Donald Trump. E quando o Trump resolve agir, não tem acordo, não tem meio termo, não tem conversa fiada. Com certeza o chicote estrala e o barco afunda de vez. Então segura aí, porque o recado de que Marco Rubio mandou não é simbólico, não é diplomático. É um aviso que vai deixar você que me assiste de cabelo em pé. Antes de continuar esse vídeo, eu já te peço, por favor, deixa o joinha, taca o like para ele, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, para eles verem o que realmente está acontecendo. E também, se você não é inscrito, inscreva-se aqui ativando o sininho das notificações. E sem mais enrolação, bora para esse vídeo. Meus amigos, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é grave. Quando um senador americano do peso de Marco Rubio resolve mandar um recado público, não é bravata, isso é um aviso diplomático, é um recado de poder, é um sinal de que algo muito maior está em andamento. A prisão de Maduro não é um fato isolado, ela abre uma porta perigosa para delações internacionais, documentos, contas, rotas, financiamentos. E aí o castelo começa a tremer. E sabe o que mais chama atenção? É o silêncio desconfortável em Brasília, a mudança repentina de narrativa da grande mídia e o nervosismo visível de quem sempre se achou acima de tudo e de todos. Quem antes era tratado como intocável agora virou problema, e quando o sistema percebe que alguém virou problema, ele abandona. E se surgir qualquer ligação envolvendo corrupção internacional, narcotráfico ou proteção política, meu amigo, o jogo muda e a casa cai de vez. Porque aí entra em cena Donald Trump. E com certeza, quando ele entra em cena, o chicote estrala. Porque todo mundo sabe que ele não tem meio termo. É pressão, sanção e prisão. Bora ver o recado que Marco Rubio mandou para o Brasil, que deixou muita gente de cabelo em pé. O discurso de vitória de Marco Rubio após a operação na Venezuela trouxe um recado que tem endereço certo, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ao afirmar categoricamente que os Estados Unidos agirão contra qualquer ameaça aos seus interesses. O secretário de Estado desenhou uma linha vermelha direta para quem ordenou o confisco de bens da Starlink e da Rede X. A mensagem diplomática foi clara. As decisões do ministro brasileiro contra o capital americano agora são tratadas como problema de segurança nacional. Está com muita seriedade sobre o que aconteceu logo após a queda do regime na Venezuela, porque a poeira ainda nem tinha baixado em Caracas e um recado muito mais poderoso já estava sendo enviado para o resto do continente. Quem assistiu à coletiva de imprensa do Donald Trump viu a euforia, viu a celebração de uma vitória militar e política. Mas quem prestou atenção nos detalhes, quem ouviu com cuidado as palavras do secretário de Estado, Marco Rubio, percebeu que ali havia uma mensagem cifrada, mas muito barulhenta para o Brasil. O Marco Rubio não é um diplomata comum.
Ele não é aquele tipo de burocrata que fala difícil para não dizer nada. Ele é um político de convicções fortes, filho de cubanos que fugiram do comunismo, alguém que entende a alma da América Latina melhor do que qualquer outro secretário de Estado na história recente dos Estados Unidos. E quando ele pegou o microfone, logo depois de o Trump anunciar a captura do Maduro, ele não falou apenas sobre o passado. Ele falou sobre o futuro. E o futuro que ele desenhou não tem espaço para quem desafia os Estados Unidos ou para quem ataca os seus interesses. Ele disse uma frase que ecoou como um trovão. Ele falou sobre proteger os interesses nacionais americanos contra qualquer ameaça. E o que são os interesses nacionais americanos? Muita gente pensa que é só petróleo ou fronteira, mas não é. Para o americano, o conceito de interesse nacional inclui, fundamentalmente, a proteção de suas empresas, de sua tecnologia e do capital de seus cidadãos espalhado pelo mundo. A propriedade privada, para eles, é sagrada. E é aqui que a figura do ministro Alexandre de Moraes entra na mira laser de Washington. A gente precisa lembrar o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos meses. O ministro Moraes, em sua cruzada contra a liberdade de expressão na plataforma X, antiga Twitter, tomou uma decisão que chocou o mundo jurídico e empresarial internacional. Ele não apenas bloqueou a rede social, ele foi atrás de outra empresa, a Starlink, que também pertence ao Elon Musk, mas que é uma pessoa jurídica diferente, com outros acionistas, com outra operação. Ele bloqueou as contas da Starlink para pagar multas devidas pelo X. Aos olhos da lei americana e aos olhos de qualquer investidor internacional, isso é um confisco, isso é uma expropriação. É o Estado brasileiro metendo a mão no bolso de uma empresa americana que não tinha nada a ver com o processo original apenas para atingir um desafeto político. Isso, para um homem como Marco Rubio, é inaceitável. É o tipo de comportamento de república de bananas que eles não toleram. Quando o Rubio fala em agir contra quem ameaça interesses americanos, ele está falando diretamente para quem comete esse tipo de arbitrariedade. Ele está dizendo, vocês acham que podem confiscar o dinheiro de uma empresa americana porque não gostam do dono dela? Pensem de novo. A operação na Venezuela provou que o governo Trump não tem medo de usar a força, seja ela militar, econômica ou diplomática, para impor a sua vontade de proteger o que é deles. O Gustavo Gayer estava eufórico e com razão. Ele percebeu na hora a conexão. Ele chamou Moraes e o Lula de ditadorezinhos e protoditadores que acham que podem fazer o que quiserem. E o recado do Rubio foi exatamente para esse perfil de governante. Aquele governante que se sente o dono do país, que rasga a Constituição, que ignora as leis internacionais, mas que na hora que o Big Boss chega, na hora que a águia americana voa abaixo, percebe o tamanho real do seu poder. A situação do ministro Moraes é delicadíssima, porque agora o Elon Musk não é apenas um empresário bilionário que briga no Twitter. O Elon Musk é parte do governo americano. Ele foi nomeado pelo Trump para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental. Ele é um homem de confiança do presidente. Atacar as empresas do Musk hoje é atacar o próprio governo dos Estados Unidos. E o Marco Rubio deixou claro que ataques ao governo americano serão respondidos com a mesma contundência que foi usada contra o Maduro. E não é só o Moraes que deve estar preocupado. O governo Lula também entrou na linha de tiro. As alianças perigosas que o Brasil tem feito. O Lula mandou o vice-presidente Alckmin para a posse no Irã, sentar ao lado de terroristas do Hamas e do Hezbollah. O Brasil permitiu que navios de guerra iranianos atracassem no Rio de Janeiro, contrariando um pedido direto dos Estados Unidos. Para o Marco Rubio, que tem uma visão muito clara sobre quem são os inimigos da liberdade, isso é uma afronta. O Irã é considerado o maior patrocinador do terrorismo mundial. Quando o Brasil abre as portas para o Irã, o Brasil se coloca automaticamente do lado errado da nova Guerra Fria. E o discurso do Rubio foi muito enfático sobre isso. Ele falou sobre países que brincam de geopolítica, que acham que podem flertar com inimigos dos Estados Unidos sem sofrer consequências. A Venezuela caiu porque se tornou uma ameaça regional, exportando crime, drogas e instabilidade. Mas o Brasil, ao se aliar a ditaduras e ao atacar o capital americano, está caminhando perigosamente para ser visto da mesma forma. Não como um país invadível, claro, o Brasil é muito grande para isso, mas como um país hostil. Um país que precisa ser enquadrado. E os Estados Unidos têm muitas formas de enquadrar um país antes de mandar os fuzileiros. Eles têm as sanções, as tarifas, o bloqueio tecnológico, o isolamento diplomático. O que o Gayer chamou de venezuelização de verdade é isso. É o Brasil adotando as práticas políticas e jurídicas de regimes autoritários e, consequentemente, atraindo para si a mesma resposta que esses regimes recebem. Se a gente age como a Venezuela, se a gente prende opositores, se a gente censura a internet, se a gente confisca empresas estrangeiras, a gente vai ser tratado como a Venezuela. O discurso do Rubio foi um divisor de águas. Ele acabou com a era da paciência estratégica. O governo Biden tentava conversar, tentava acomodar. O governo Trump, com o Rubio no comando da diplomacia, é o governo da ação. Ele disse, esse é um presidente de ação. Quando ele diz que vai resolver um problema, ele resolve. E o problema é o Brasil, com seus desmandos judiciais e sua política externa equivocada, está na mesa do Salão Oval. A gente precisa entender que a segurança jurídica é um pilar da segurança nacional para os americanos. Se uma empresa americana não está segura no Brasil, se um juiz pode acordar de mau humor e bloquear as contas dela, isso é um problema de Estado.
E a resposta a isso não vai ser uma nota de repúdio, vai ser uma ação concreta para proteger o ativo americano. O ministro Moraes deve ter sentido um frio na espinha ao ouvir o Rubio falar, porque ele sabe que esticou a corda demais. Ele sabe que a decisão contra a Starlink foi um erro estratégico monumental. Ele comprou briga com o homem que acabou de ajudar a eleger o presidente dos Estados Unidos, e agora a conta dessa briga vai chegar. O aviso aterrorizante não é exagero. É a leitura correta do novo cenário. O mundo mudou no dia da posse do Trump. A tolerância com tiranetes, com juízes ativistas, com governos que flertam com terrorismo, acabou. A régua subiu. E quem não estiver à altura dessa nova régua vai ser deixado para trás ou vai ser atropelado. E o que isso significa para nós, brasileiros? Significa que a pressão externa sobre o nosso sistema vai aumentar exponencialmente. Significa que o STF não vai mais poder agir como se o Brasil fosse uma ilha isolada do mundo. Eles vão ter que começar a calcular o custo internacional de cada decisão arbitrária. A gente pode esperar, nos próximos dias e semanas, uma série de movimentos vindos de Washington. Pode ser que a lista de sanções da lei Magnitsky cresça. Pode ser que existam retaliações comerciais específicas. Pode ser que haja uma pressão diplomática pública e humilhante. O objetivo será sempre o mesmo, forçar o Brasil a voltar para os trilhos da normalidade democrática e do respeito aos contratos. A pressão americana, por mais que doa no orgulho nacional de alguns, pode ser o remédio amargo que a gente precisa para curar a doença do autoritarismo. Às vezes, quando as instituições internas falham, quando o Senado se acovarda, quando a imprensa se cala, a ajuda precisa vir de fora. E o Marco Rubio parece disposto a dar essa ajuda, nem que seja na marra. O medo que se instalou em Brasília é real. A gente vê isso no silêncio de algumas autoridades, na tentativa de mudar de assunto. Ninguém quer falar sobre a Venezuela, ninguém quer falar sobre o discurso do Rubio. Porque falar sobre isso é admitir que o Brasil está do lado errado. É admitir que o nosso governo e o nosso judiciário se colocaram na mira da maior potência do mundo. É a sensação de que finalmente alguém poderoso se levantou para dizer chega. É a sensação de que a impunidade dos donos do poder no Brasil encontrou um limite. E esse limite é o interesse nacional dos Estados Unidos. Pode parecer estranho torcer para que uma potência estrangeira pressione o nosso país. Mas quando o nosso próprio governo age contra o povo, quando o nosso próprio judiciário persegue os cidadãos, a quem a gente vai recorrer? A gente recorre a quem defende a liberdade. E hoje, goste se ou não, a defesa da liberdade no Ocidente passa por Washington. A lição da Venezuela é clara. Maduro teve chances. Ele teve oportunidades de negociar, de sair de forma honrosa. Mas ele preferiu brincar, preferiu agir como um selvagem, nas palavras do Rubio. E o resultado foi a captura. O recado para o Moraes e para o Lula é o mesmo. Vocês têm a chance de recuar. Vocês têm a chance de parar a censura, de soltar os presos políticos, de respeitar as leis. Se vocês não fizerem isso, se vocês preferirem dobrar a aposta e continuar agindo como selvagens institucionais, o destino de vocês pode ser muito parecido com o do vizinho. Não estou dizendo que vai ter invasão no Brasil. O Brasil é diferente. Mas existem muitas formas de derrubar um governo ou de neutralizar um ministro sem disparar um tiro. A asfixia financeira, o isolamento político, a exposição global dos crimes, tudo isso são armas que o Marco Rubio tem no arsenal. E ele vai usar. O Brasil precisa voltar a ser um país sério. Um país onde contratos são respeitados, onde a opinião é livre, onde a justiça é imparcial. Se a gente não conseguir fazer isso por conta própria, o mundo vai nos obrigar a fazer. Porque no mundo globalizado, a instabilidade de um país grande como o Brasil é um problema para todos. A gente tem que aproveitar esse momento. A atenção do mundo está voltada para a América Latina. A queda do Maduro colocou os holofotes na região. E a luz desses holofotes está revelando as sombras do Brasil. A gente tem que usar essa visibilidade para denunciar, para mostrar o que está acontecendo. O discurso do Marco Rubio não foi apenas para os americanos. Foi para nós. Foi um sinal de que não estamos sozinhos. De que a nossa luta foi ouvida. E de que agora temos aliados poderosos que estão dispostos a comprar a nossa briga, desde que essa briga também seja do interesse deles. E é aí que as coisas se alinham. O interesse deles é a liberdade econômica e a segurança regional. O nosso interesse é a liberdade política e o fim da tirania judicial. Os interesses convergiram. E quando interesses convergem na política internacional, as mudanças acontecem rápido. O Alexandre de Moraes deve estar revendo seus conceitos agora. Ele deve estar percebendo que a caneta dele, que parecia onipotente aqui dentro, não tem tinta nenhuma lá fora. E que, se ele continuar desafiando a lógica do mundo livre, ele vai acabar isolado, sancionado e, quem sabe, respondendo por seus atos em tribunais internacionais. A faxina na América Latina começou. A Venezuela foi o primeiro quarto a ser limpo. O Brasil está no corredor, esperando a vez. E a vassoura do Marco Rubio é pesada. Quem for lixo autoritário vai ser varrido. Quem for democrata de verdade vai permanecer. A gente precisa estar pronto para o que vem por aí. Vai ter turbulência? Vai. O sistema vai reagir? Vai. Mas a direção do vento mudou. O vento da liberdade está soprando forte do norte. E quem tentar ficar de pé contra esse vento vai ser derrubado. A fala sobre a Gazeta do Povo e a importância da informação é fundamental. A gente precisa estar informado para não cair nas narrativas de medo que a esquerda vai tentar criar. Eles vão dizer que é imperialismo, que é ataque à soberania.
Mas a verdadeira soberania é a do povo, e o povo quer liberdade. Se ajuda para conquistar essa liberdade vem de fora, que seja bem-vinda. Vamos continuar acompanhando cada passo dessa nova fase. O recado foi dado. A linha vermelha foi traçada. Agora resta saber se as autoridades brasileiras vão ter a sabedoria de recuar ou a loucura de cruzar essa linha. Se cruzarem, a gente já sabe o que acontece. A Venezuela nos ensinou. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o ministro Alexandre de Moraes vai recuar depois desse recado do Marco Rubio? Você acredita que a pressão americana vai ser suficiente para acabar com a censura no Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante a gente debater esse cenário. E agora, meus amigos, não dá mais para fingir que nada está acontecendo. Os sinais estão aí, escancarados, um atrás do outro. Quando recados vêm de fora, quando a grande mídia muda o tom, quando quem achava que era dono do país, que era intocável, começa a ficar em pânico, pode ter certeza que o chão está cedendo. E a prisão de Nicolás Maduro não é só sobre a Venezuela. Ela pode ser o estupim de algo muito maior que está envolvendo acordos obscuros, grandes financiadores do narcotráfico, e também pode ter certeza que é um efeito dominó. E se ele abrir o bico, o negócio vai ficar feio. Com esse recado aí, realmente Brasília já começou a ficar de pernas bamba. E a prisão de Nicolás Maduro não é só sobre a Venezuela, é sobre o controle da América do Sul, é sobre o sistema. Pode ter certeza que se ele abrir o bico, vai ter gente no Brasil sendo preso, na Colômbia, vai ter muita gente forte, muita gente que achava que mandava, indo para trás das grades. E agora eu te pergunto de forma direta e sem rodeio, você acredita que Maduro vai delatar? Você acredita que ele vai entregar realmente tudo que está por trás desse sistema? Você acredita que estamos assistindo ao começo da queda de figuras que se achavam acima da lei? Comenta aqui abaixo deste vídeo, porque o que está acontecendo não é normal, não é coincidência, é o sistema sentindo que o tempo acabou e a grande mídia virando de costa para aqueles que eles sempre defenderam. Gente, nós estamos vendo o início do fim de um sistema que durou muito tempo e causou grandes danos à América do Sul, ao Brasil, à Venezuela, à Colômbia, a vários países. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, taca o joinha, compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo na política. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!